quando um pai viúvo e desesperado digitou uma mensagem pedindo R$ 85 para o leite do filho doente e apertou enviar para o número errado às 3 da manhã, ele não imaginava que a bilionária do outro lado da tela mudaria não apenas aquela noite, mas toda a sua vida. Uma mensagem acidental. 2 mundos opostos. Um bebê de 6 meses que se tornaria a ponte entre a pobreza da periferia de São Paulo e o topo de um arranha-céu em Jardins. Esta é a história de como R$ 85 se transformaram em um império de amor. Mas antes de continuar, conta pra gente, de qual lugar você está assistindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A luz azulada do celular cortava a escuridão do quarto como uma lâmina. Rafael Cardoso segurava o aparelho com as 2 mãos, tentando impedir que elas tremessem. 3h14 da madrugada. Os números no visor rachado pareciam zombar dele, marcando cada segundo de sua impotência. No berço improvisado ao lado da cama, uma gaveta grande forrada com cobertores, Miguel finalmente havia parado de chorar. 4 horas. 4 horas intermináveis de choro agudo que ecoava pelas paredes finas da kitnet em Cidade Tiradentes. Os vizinhos de cima haviam batido no teto 3 vezes com o cabo de vassoura. Rafael tinha ficado ali parado, balançando o filho no colo, sussurrando desculpas tanto para Miguel quanto para os desconhecidos que tentavam dormir a poucos metros de distância. A lata de fórmula infantil hipoalergênica na pequena bancada da cozinha estava quase vazia. Talvez 2 mamadeiras, se ele diluísse um pouco mais do que as instruções recomendavam. Não o suficiente para fazer mal. Apenas o necessário para esticar até terça-feira. Mas Miguel estava com febre. 38,2 graus na última medição. E com febre, o bebê precisava de mais líquido, não menos. Rafael abriu o aplicativo do banco. O saldo brilhava na tela. R$ 127,50. O aluguel vencia em 5 dias. R$ 650 que ele não tinha. A dona do imóvel, Dona Irene, já havia deixado claro na semana passada. Mais um atraso e ela teria que alugar para outra pessoa. Não é pessoal, Rafael. É que eu também tenho contas. Ele rolou a lista de contatos, a visão embaçada. Orgulho era um luxo que homens como ele não podiam pagar. Não quando um bebê de 6 meses dependia dele para tudo. Não quando ele era tudo que Miguel tinha neste mundo. Seu dedo parou sobre o nome tio Marcelo. Marcelo não era tio de sangue, era o irmão de Camila. Era tudo que sobrava da família que Rafael havia construído e perdido em uma manhã de setembro, 6 meses atrás, quando as complicações no parto levaram sua esposa e quase levaram Miguel também. Rafael começou a digitar rapidamente, antes que a vergonha o fizesse desistir. Marcelo, sei que é tarde e me desculpa pedir de novo. O Miguel tá com febre e a fórmula dele tá acabando, aquela especial, para alergia. São R$ 85 na farmácia 24 horas. Recebo o pagamento dos bicos na terça e te devolvo na hora. Prometo que é a última vez que peço. Ele pressionou enviar antes que pudesse repensar. O telefone vibrou quase imediatamente. Mensagem enviada. Rafael soltou o ar que estava segurando. Pelo menos havia tentado. Pelo menos. Então ele olhou para a tela novamente. Seu estômago despencou. O nome acima da mensagem não era tio Marcelo. Era Entrevista Albuquerque Tech. Não. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Ele havia enviado aquilo para o número da empresa onde tinha feito entrevista 3 semanas atrás. A entrevista para a vaga de auxiliar de marcenaria. A entrevista da qual nunca recebeu retorno. Ele havia pedido dinheiro às 3 da manhã, mencionando um filho que nunca declarou ter, para um potencial empregador. Rafael largou o celular na cama como se ele queimasse. Pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Este era o momento. O momento exato em que ele poderia olhar para trás quando as coisas piorassem ainda mais e pensar: foi ali que eu deveria ter percebido que estava acabado. Como ele ia explicar isso em uma futura entrevista? Como ia... O telefone vibrou. Rafael congelou. Olhou para o aparelho como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Pegou-o lentamente. Uma nova mensagem de
Entrevista Albuquerque Tech. Número errado, mas posso ajudar. Qual seu Pix? Rafael leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras não faziam sentido. Pessoas não faziam isso. Estranhos não ajudavam. Não no mundo real. Não às 3 da manhã. Especialmente não quando você acabara de se humilhar completamente. Ele digitou de volta, os dedos dormentes. Me desculpe muito. Eu quis mandar para o meu cunhado. Por favor, esqueça que isso aconteceu. A resposta chegou em segundos. Não precisa se desculpar. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Leite de bebê não é luxo, é necessidade. Me manda seu Pix. Rafael ficou paralisado na beirada da cama. O berço gaveta ao seu lado. A lata de fórmula quase vazia. Miguel dormindo, finalmente, depois de horas de desconforto. A febre que precisava ser monitorada. O aluguel que vencia em dias. Ele não tinha escolha. Com dedos trêmulos, Rafael digitou sua chave Pix e enviou. 7 minutos depois, o telefone vibrou com uma notificação. Diana Albuquerque enviou R$450. Os joelhos de Rafael cederam. Ele agarrou a beirada do berço improvisado para não cair. R$450. Não eram 85. Eram 450. Ele deslizou até o chão frio, as costas contra a parede descascada, e começou a chorar. Soluços silenciosos e convulsivos que vinham de um lugar profundo e partido dentro dele. O tipo de choro que ele nunca se permitia quando Miguel estava acordado, porque ele precisava ser forte. Precisava ser pai e mãe. Precisava ser tudo. Mas ali, às 3h21 da madrugada, sentado no chão gelado de uma kitnet que mal podia pagar, Rafael permitiu-se desmoronar, porque uma completa estranha acabara de salvá-lo. Não dormiu naquela noite. Depois de se recompor, enviou uma mensagem de volta. Eu não sei o que dizer. Obrigado não parece suficiente. A senhora acabou de salvar meu filho. A resposta veio. Cuide bem do Miguel. E não me chame de senhora, por favor. Tenho 36 anos, não 60. Rafael olhou fixamente para a mensagem. Ela sabia o nome do filho dele. Tinha lido a mensagem com atenção suficiente para registrar o nome. E tinha senso de humor, mesmo às 3 da manhã. Quem era essa pessoa? Do outro lado da cidade, no 28º andar de uma cobertura em jardins com vista para o Parque Ibirapuera, Diana Albuquerque estava sentada em sua mesa de trabalho home office, cercada por relatórios trimestrais e xícaras de café pela metade. A CEO da Albuquerque Tech não dormia mais que 5 horas por noite havia 10 anos. Construir uma empresa de tecnologia sustentável, avaliada em R$2 bilhões do absoluto zero, não deixava muito espaço para descanso. Aos 36 anos, ela havia sacrificado tudo pela visão, relacionamentos, amizades, a possibilidade de ter uma família. O celular corporativo vibrou na mesa. Número desconhecido. Ela quase ignorou. Provavelmente spam, mas algo a fez olhar. Leu a mensagem uma vez, depois outra e uma terceira. Isso não era golpe. Golpistas não pediam 85 reais. Não mencionavam fórmula hipoalergênica para bebê com febre. Não faziam promessas de pagar de volta na terça-feira. Isso era desespero real de uma pessoa real que havia enviado para o número errado. Diana puxou o laptop e acessou o banco de dados de RH da empresa. Busca rápida. Rafael Cardoso. Lá estava. Candidatura enviada há 3 semanas para a vaga de auxiliar de marcenaria no projeto Madeira Viva, a nova linha de móveis sustentáveis da empresa. Currículo forte. 8 anos de experiência em marcenaria artesanal e restauração. Referências excelentes. Eles tinham agendado uma entrevista, mas o gerente de RH havia ficado sobrecarregado com o lançamento do novo produto e nunca fez o follow-up. Diana voltou para a mensagem. O Miguel tá com febre e a fórmula dele tá acabando. Miguel. Ele tinha um filho. Algo se moveu dentro do peito dela. Uma dor antiga e enterrada que ela não permitia que viesse à superfície. Não durante o horário de trabalho. Não nunca. Sem pensar demais, digitou. Número errado, mas posso ajudar. Qual o seu Pix?
A resposta veio cheia de desculpas e vergonha. Diana reconhecia aquele tom. Era o tom de alguém que havia pedido ajuda tantas vezes que cada novo pedido doía mais do que o anterior. Ela não deixou ele fugir. Insistiu. Pegou o Pix dele. Então abriu o aplicativo do banco e transferiu 450. Não 85. 450. Leite de bebê, remédio para febre, talvez fraldas. Talvez comida de verdade para o pai que provavelmente estava pulando refeições para alimentar o filho. Quando a mensagem de agradecimento dele chegou, Diana sentiu algo que não sentia havia anos. Propósito. Não o propósito abstrato de construir uma empresa sustentável ou gerar empregos, mas o propósito concreto, imediato e humano de ter acabado de mudar a noite de alguém. Ela olhou pela janela panorâmica. São Paulo ainda dormia. Um mar de luzes espalhadas até onde a vista alcançava. Em algum lugar lá embaixo, um homem chamado Rafael estava segurando um bebê chamado Miguel. E por alguma razão, Diana não conseguia parar de pensar neles. No dia seguinte, Rafael pegou o ônibus até a farmácia grande na Avenida Aricanduva. Com R$ 450 na conta, ele podia comprar a fórmula de verdade, a hipoalergênica boa, não a versão genérica que às vezes dava cólica em Miguel. Comprou 3 latas, garantindo um mês inteiro. Comprou também um termômetro digital, porque o dele estava quebrado. Fraldas em promoção, suficiente para 2 semanas. E, no corredor dos brinquedos, um mordedor de silicone colorido que Miguel poderia usar para aliviar o incômodo dos dentinhos que começavam a nascer. No caixa, enquanto esperava sua vez na fila, Rafael calculou mentalmente. Ainda sobravam 180. Era dinheiro suficiente para segurar mais uma semana de comida. Suficiente para não ter que escolher entre comer ou alimentar o filho. Quando chegou em casa, Dona Célia estava sentada no chão do corredor estreito, as costas apoiadas na porta de sua kitnet. Ela tinha 71 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque baixo e olhos castanhos que tinham visto demais da vida, mas ainda conseguiam ser gentis. Você não estava atendendo, ela disse, erguendo-se com a ajuda da parede. Ouviu Miguel chorando muito essa noite. Tempo comprido. Eu sei, Dona Célia. Me desculpe. Ele estava com febre, dentinho nascendo. Eu não estou reclamando, menino. A voz dela era suave. Vim avisar que minha filha em Mogi das Cruzes está melhorando. A pneumonia passou. Eu posso voltar a olhar o Miguel semana que vem, se você ainda precisar. Rafael sentiu a garganta apertar. Dona Célia cuidava de Miguel por R$ 300 por mês, menos da metade do que qualquer creche cobraria. Ela tinha saído havia 1 mês, quando a filha ficou doente, bem na mesma semana em que Rafael perdeu o emprego fixo na marcenaria que fechou as portas. Dona Célia, As palavras emperraram em algum lugar entre o coração e a boca. Ela deu um tapinha no braço dele. Semana que vem, Rafael, você vai atrás de trabalho fixo. Esse menino precisa do pai dele firme. Rafael apenas acenou, sem confiar na própria voz. Dentro da kitnet, com Miguel no colo, mamando a fórmula nova, Rafael olhou para o celular. A mensagem de Diana Albuquerque ainda estava ali. Cuide bem do Miguel. Ele deveria deixar para lá. Agradecer em silêncio e seguir em frente. Mas seus dedos começaram a digitar. Miguel tá melhor. A febre baixou. Obrigado de novo. Assim que eu receber na terça, começo a devolver. 5 minutos depois, a resposta chegou. Que bom que ele melhorou. Sobre devolver, tenho curiosidade. Vi sua candidatura aqui na Albuquerque Tech. Você trabalhou com marcenaria sustentável. O que aconteceu? Rafael olhou fixamente para a tela. Candidatura. Albuquerque Tech. Entrevista Albuquerque Tech. Seu coração parou. Ele tinha enviado aquela mensagem para alguém da empresa. E agora essa pessoa estava olhando sua candidatura. Com dedos trêmulos, ele digitou. Você é da empresa? Da Albuquerque Tech? A resposta demorou um pouco mais dessa vez. Sou Diana Albuquerque, fundadora e CEO. E antes que você entre em pânico, não, isso não vai afetar sua candidatura negativamente.
Na verdade, estou impressionada com seu currículo. Por que nunca te chamaram para a segunda entrevista? Rafael teve que ler 3 vezes para processar. Diana Albuquerque, CEO, bilionária. Ele havia pedido 85 reais para uma bilionária às 3 da manhã. E ela havia enviado 450. E agora estava olhando seu currículo. Rafael colocou Miguel de volta no berço-gaveta com cuidado e sentou-se na beirada da cama, o celular nas mãos trêmulas. O que ele tinha acabado de colocar em movimento? Rafael ficou olhando para a mensagem de Diana por 15 minutos completos, antes de conseguir responder. Suas mãos suavam. O que ele deveria dizer? Como se dirigir à CEO bilionária que acabara de salvá-lo da pior noite da sua vida? Finalmente digitou. A marcenaria onde eu trabalhava fechou há 5 semanas. 8 anos de carteira assinada, e de uma hora para outra o dono disse que não tinha como segurar. Eu não mencionei na candidatura que tenho um filho. Todo mundo diz que isso diminui as chances. Me desculpe por ter te incomodado com aquela mensagem. A resposta de Diana veio rapidamente. Você não me incomodou, Rafael. E sobre não mencionar seu filho. Entendo, mas saiba que na minha empresa isso nunca seria um problema. Na verdade, tenho uma proposta. Podemos conversar pessoalmente? Preciso de alguém com sua experiência para um projeto específico. Rafael leu a mensagem 5 vezes. Uma proposta. Conversar pessoalmente. Com a CEO. Ele olhou ao redor da kitnet. As paredes descascadas, a infiltração no teto que formava manchas de mofo. O berço-gaveta onde Miguel dormia. Olhou para si mesmo no espelho quebrado perto da porta. A barba por fazer, os olhos fundos de noites mal dormidas, a camiseta desbotada com um pequeno rasgo na manga. Como ele iria se encontrar com uma CEO bilionária assim? Mas então Miguel fez um barulhinho no sono, aquele som pequeno e vulnerável que lembrava Rafael de por que nada mais importava além de garantir que seu filho tivesse uma vida melhor que a dele. Ele digitou. Claro. Quando e onde? 2 dias depois, numa manhã ensolarada de quinta-feira, Rafael estava em frente ao prédio da Albuquerque Tech, na Faria Lima. A estrutura de vidro e aço subia por 30 andares, refletindo o céu azul de São Paulo. Pessoas de terno entravam e saíam, todos parecendo saber exatamente para onde iam e o que estavam fazendo. Rafael usava sua única calça social, lavada e passada 3 vezes na noite anterior. Uma camisa branca que havia sido de Marcelo, e ficava um pouco larga nele. Sapatos pretos que ele tinha comprado para o casamento com Camila, há 4 anos. Miguel estava com Dona Célia, que havia insistido em cuidar dele de graça naquela manhã. Vai lá buscar esse emprego, menino. O futuro não espera. Na recepção, uma atendente sorriu para ele. Bom dia. Em que posso ajudar? Eu tenho uma reunião com a doutora Diana Albuquerque. A recepcionista checou o computador. Rafael Cardoso? Sim. Perfeito. 28º andar. A assistente da doutora Diana vai te receber. No elevador, Rafael observou seu reflexo no espelho. Ele não pertencia ali. Aquilo era óbvio, mas estava ali mesmo assim, porque um erro às 3 da manhã havia aberto uma porta que deveria estar fechada para alguém como ele. O 28º andar era ainda mais impressionante que o térreo. Piso de madeira clara, paredes com plantas verticais, móveis de design minimalista. Uma mulher de terninho se aproximou. Rafael, sou Júlia, assistente da Diana. Ela está te esperando. Por aqui. Eles atravessaram um corredor envidraçado com vista para a cidade. São Paulo se estendia em todas as direções. Um oceano de concreto e possibilidades. Júlia parou em frente a uma porta de vidro fosco e bateu levemente. Pode entrar, veio a voz de dentro. Rafael respirou fundo e entrou. A sala era ampla, mas surpreendentemente acolhedora. Não tinha o ar frio e corporativo que ele esperava. Havia plantas em vasos grandes, uma estante cheia de livros e uma mesa de madeira clara que parecia feita à mão.
E atrás da mesa, levantando-se com um sorriso, estava Diana Albuquerque. Ela era diferente do que ele havia imaginado. Mais jovem, talvez, embora ele soubesse que ela tinha 36 anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, blusa azul marinho, calça social preta, sem joias chamativas, sem maquiagem exagerada. Ela parecia real. Rafael, obrigada por vir. Diana estendeu a mão. Ele apertou, tentando não deixar transparecer o nervosismo. Obrigado pela oportunidade, doutora Diana. Só Diana, por favor, senta. Ela indicou uma poltrona confortável em frente à mesa. Quer café? Água? Água, por favor. Diana serviu 2 copos de uma jarra e sentou-se não atrás da mesa, mas na poltrona ao lado dele. Era um gesto pequeno, mas significativo. Ela estava se colocando no mesmo nível. Então, ela começou. Eu li seu currículo completo. 8 anos na Marcenaria Pinheiro, especialização em restauração de móveis antigos e criação de peças sustentáveis usando madeira de demolição. Impressionante. Eu aprendi com o seu Joaquim, o dono. Ele dizia que cada pedaço de madeira tem uma história, e a gente é só o tradutor dessa história. Diana sorriu. Seu Joaquim é um sábio, e é exatamente esse tipo de pensamento que eu preciso para o projeto Madeira Viva. Ela pegou uma pasta e mostrou a Rafael desenhos técnicos, fotos de protótipos, conceitos. Estamos criando uma linha de móveis corporativos 100% sustentáveis. Madeira de reflorestamento e demolição, acabamento natural, design que conta a história da origem de cada peça. Mas eu tenho engenheiros, designers, ambientalistas. O que me falta é alguém que entenda de madeira de verdade. Alguém que já trabalhou com ela, que conhece os desafios reais. Rafael olhou os desenhos com atenção crescente. Esse design aqui não vai funcionar, ele disse, apontando para uma mesa. A madeira de demolição que vocês querem usar tem nós e irregularidades. Essa estrutura de perna única não vai aguentar. Precisa de reforço aqui e aqui. Diana se inclinou para a frente, interessada. Continua. Por 20 minutos, Rafael falou. Sobre tipos de madeira, sobre técnicas de encaixe, sobre como trabalhar com imperfeições naturais, em vez de lutar contra elas. Sobre como cada árvore tem uma direção de crescimento que determina como a madeira vai se comportar ao longo do tempo. Ele esqueceu que estava nervoso. Esqueceu onde estava. Aquilo era o que ele sabia fazer. Era quem ele era. Quando parou para respirar, Diana estava sorrindo. Você está contratado. Rafael piscou. O quê? Como consultor sênior do projeto Madeira Viva. Salário inicial de $8.500 por mês, mais benefícios. Vale alimentação, plano de saúde para você e Miguel, auxílio creche. Você vai trabalhar diretamente comigo e com a equipe de design. Começa segunda-feira. O mundo parou de girar por um segundo. R$8.500 por mês. Com plano de saúde para Miguel. Diana, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. E que você entende que isso não é caridade. É você sendo contratado porque tem a competência que meu projeto precisa. Ok? Rafael engoliu em seco e acenou com a cabeça. Ok. Diana estendeu a mão novamente. Bem-vindo a Albuquerque Tech, Rafael. Quando ele saiu do prédio 20 minutos depois, com um contrato assinado na mochila e uma data de início na segunda-feira, Rafael teve que se sentar num banco na calçada. Suas pernas estavam tremendo. Ele pegou o celular e digitou para a dona Célia. Consegui o emprego. A resposta veio em segundos. Aleluia, eu sabia, menino. Vem buscar o Miguel e comemora. Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso real, não forçado. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael estava sentado no chão da kitnet organizando as roupas do bebê quando ouviu uma batida na porta. Era a dona Célia, com uma tigela coberta com um pano de prato. Fiz feijão tropeiro. Sei que você anda comendo mal. Ela entregou a tigela. E vim avisar uma coisa. O tom dela havia mudado. Rafael percebeu a preocupação nos olhos dela. O que foi, dona Célia?
Aquele homem de terno veio aqui de tarde, do escritório da imobiliária. Tá entregando notificação para todo mundo. O estômago de Rafael afundou. Que tipo de notificação? O dono do prédio vendeu. Para uma construtora. A gente tem 60 dias para sair. Vão demolir tudo e fazer um condomínio fechado. Rafael sentou-se pesadamente na soleira da porta. 60 dias. Ele ofereceu uma indenização, 2.000 Harleys para cada inquilino desocupar sem problema. Dona Célia balançou a cabeça. 2.000 reais para a gente perder nosso lar. Como se a gente tivesse para onde ir com isso. E a senhora vai fazer o quê? Não sei, filho. Tenho minha aposentadoria, mas não dá para pagar aluguel em outro lugar com o que recebo. Talvez eu vá morar com minha filha em Mogi, mas ela mora num apartamento pequeno, já tem 3 filhos. Dona Célia limpou os olhos. Desculpa, não era para te preocupar. Você acabou de conseguir emprego, é uma bênção. Não, Dona Célia, a gente vai dar um jeito. A gente sempre dá. Mas quando ela foi embora e Rafael fechou a porta, a realidade o atingiu em cheio. 60 dias. Ele tinha 60 dias para encontrar outro lugar para morar. E não apenas para ele, também para Miguel. Um lugar que aceitasse bebê, que fosse seguro, que ele pudesse pagar mesmo com um novo salário. E Dona Célia. Se ela se mudasse para Mogi das Cruzes, quem cuidaria de Miguel enquanto ele trabalhava? Rafael olhou para o filho dormindo tranquilamente no berço gaveta. Por um momento, algumas horas atrás, ele havia acreditado que tudo estava se resolvendo, que aquela mensagem acidental tinha sido o começo de uma mudança real. Mas talvez tenha sido apenas uma pausa temporária na tempestade. Na segunda-feira seguinte, Rafael apresentou-se no RH da Albuquerque Tech às 8 horas da manhã. Júlia, a assistente de Diana, o guiou por todo o processo de admissão, entregou seu crachá, mostrou o escritório dele, uma sala compartilhada com outros 3 membros da equipe do projeto Madeira Viva. Diana pediu para você ir na sala dela assim que terminar aqui, Júlia disse com um sorriso. Quando Rafael entrou na sala de Diana, ela estava ao telefone, mas acenou para ele se sentar. Ele observou enquanto ela terminava a ligação. Havia uma energia diferente nela aqui. Uma autoridade natural que era impossível ignorar. Esta era a CEO bilionária, a mulher que construíra um império. Mas quando ela desligou e olhou para ele, o sorriso era o mesmo da mensagem das 3h da manhã. Primeiro dia, como está sendo? Bom, um pouco surreal, mas bom. Ótimo. Olha, eu queria te mostrar uma coisa. Diana virou o monitor do computador para ele. Estamos reformulando todo o projeto com base nas suas observações da semana passada. A equipe de engenharia ficou impressionada. Você realmente sabe o que está fazendo. Rafael sentiu o rosto esquentar. É o que eu aprendi fazendo. Humildade é bom, mas você precisa reconhecer sua competência. Diana se recostou na cadeira. E sobre Miguel? Dona Célia está cuidando bem dele? Sim, ela é um anjo. Que bom. Se precisar de qualquer coisa, me avisa. Auxílio creche cobre bem, mas se houver alguma necessidade especial... Diana. Rafael interrompeu, surpreendendo-se com a própria coragem. Por que você está fazendo isso tudo? Ela piscou. O quê? Você transferiu 450 para um desconhecido. Me contratou, está perguntando sobre meu filho. Eu preciso entender, porque isso não é normal. Pessoas como você não fazem isso por pessoas como eu. Diana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Pessoas como eu e pessoas como você. Você acha que a distância é tão grande assim? Diana, você é bilionária. Eu morava numa kitnet que nem banheiro direito tem. Morava? Rafael percebeu o deslize. O prédio foi vendido. Tenho 60 dias para sair. A expressão de Diana mudou. Quando você soube disso? Quinta-feira à noite, logo depois de assinar o contrato aqui. E você não me contou. Não era seu problema. Diana se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ficou assim por um tempo, pensativa.
Sabe o que eu vejo quando olho para você, Rafael? Ela disse, sem se virar. Eu vejo alguém que enviou aquela mensagem não porque é preguiçoso ou porque quer tirar vantagem. Você enviou porque estava desesperado, porque seu filho precisava e porque você esgotou todas as outras opções primeiro. Eu vejo um pai que faria qualquer coisa pelo filho. E isso é algo que eu respeito profundamente. Ela se virou para encará-lo. E sobre por que eu fiz tudo isso? Talvez um dia eu te conte. Mas por enquanto, só aceita que algumas pessoas ainda escolhem ser gentis quando poderiam simplesmente ignorar. Rafael acenou, sentindo um nó na garganta. E sobre sua moradia, Diana continuou. Eu tenho uma ideia, mas preciso checar algumas coisas primeiro. Me dá uns dias? Diana, você já fez demais. Rafael, deixa eu fazer isso, ok? Ele suspirou. Ok. Quando Rafael saiu da sala, Júlia estava esperando com uma xícara de café. Ela gosta de você, a assistente disse com um sorriso conspiratório. Ela está sendo generosa. Não, eu trabalho com ela há 5 anos. Diana Albuquerque não é generosa sem motivo. Ela é estratégica, é justa, é ética. Mas generosa por generosidade? Nunca vi. Júlia deu um gole no próprio café. Você é especial para ela de alguma forma. Eu só não descobri como ainda. Rafael voltou para sua mesa pensando nisso. O que ele significava para Diana Albuquerque? E mais importante, o que ela estava começando a significar para ele? Naquela noite, quando Rafael buscou Miguel na casa de Dona Célia, a senhora tinha uma expressão estranha. Aconteceu uma coisa hoje, ela disse entregando o bebê. O quê? Veio uma mulher aqui, jovem, bonita, de tailleur. Disse que era da Albuquerque Tech. Perguntou sobre você, sobre o Miguel, sobre mim. Rafael congelou. Perguntou o que exatamente? Se eu gostava de cuidar do Miguel, se eu tinha onde morar depois do despejo, se eu estaria interessada em trabalhar formalmente como babá, com carteira assinada e tudo. Dona Célia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Rafael, o que você fez? Quem são essas pessoas? Rafael abraçou Miguel contra o peito, o coração batendo acelerado. Ele sabia exatamente quem havia enviado alguém para fazer essas perguntas. E não sabia se deveria ficar grato ou apavorado. Rafael passou a noite inteira acordado, Miguel dormindo ao seu lado, pensando no que Dona Célia havia contado. Diana estava investigando sua vida, não apenas oferecendo ajuda, investigando. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório determinado a ter uma conversa franca. Mas antes que pudesse ir até a sala de Diana, foi interceptado por um homem alto de terno cinza caro, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação fina, postura rígida. Rafael Cardoso? A voz era formal, quase fria. Sim? Hugo Tavares, CFO da Albuquerque Tech. Preciso de alguns minutos do seu tempo, na sala de reuniões 3. Não era um convite, era uma ordem. Rafael seguiu Hugo até uma sala envidraçada. Assim que a porta se fechou, Hugo não perdeu tempo. Vou ser direto. Há quanto tempo você conhece Diana? Algumas semanas. E em algumas semanas, você passou de candidato ignorado a consultor sênior ganhando R$8.500 por mês. Interessante. Rafael sentiu a raiva começar a ferver. Se o senhor está insinuando, não estou insinuando nada. Estou afirmando. Hugo cruzou os braços. Diana Albuquerque não contrata pessoas por impulso. Ela não se envolve pessoalmente com funcionários. E definitivamente não usa recursos da empresa para resolver problemas pessoais de empregados. Até você aparecer. Eu não pedi nada disso. Não? Então por que ontem uma funcionária do RH foi enviada para investigar sua babá? Por que Diana solicitou um levantamento completo sobre o prédio onde você mora? Por que ela está pessoalmente envolvida em cada detalhe da sua vida? Rafael ficou em silêncio. Ele não tinha respostas. Hugo suspirou. Olha, eu não o conheço. Você pode ser um cara decente ou pode ser alguém se aproveitando da bondade dela.
mas vou te dar um aviso gratuito. Diana construiu essa empresa com sangue e suor. Ela sacrificou tudo por isso. E eu não vou ficar de braços cruzados enquanto alguém coloca isso em risco. Ela não está colocando nada em risco por minha causa. Não? Você sabe que temos um conselho diretor? Investidores? Se eles descobrirem que a CEO está usando recursos corporativos para ajudar pessoalmente um funcionário júnior, isso levanta questões. Questões sobre julgamento, sobre conflito de interesses, sobre... A porta se abriu bruscamente. Diana estava parada ali, e a expressão no rosto dela era algo que Rafael ainda não tinha visto. Fúria pura. Hugo, minha sala. Agora. Diana, eu estava apenas... Agora. Hugo saiu da sala sem olhar para Rafael. Diana permaneceu na porta por um momento, o maxilar apertado. Me desculpa por isso, ela disse, a voz tensa. Você não merecia ser interrogado. Diana, ele tem razão? Ela o encarou. Razão sobre o quê? Sobre você estar arriscando a empresa por minha causa. Sobre usar recursos corporativos para me ajudar. Diana entrou na sala e fechou a porta. Rafael, senta. Ele obedeceu. Ela ficou de pé na frente dele, os braços cruzados, claramente tentando decidir o quanto revelar. Hugo é protetor, às vezes, excessivamente. Mas ele não entende tudo. Então me explica. Me explica por que você está fazendo tudo isso. Porque eu preciso entender, Diana. Eu preciso saber se devo ficar ou se devo sair antes de complicar mais as coisas para você. Diana caminhou até a janela. Ficou ali por um longo momento, olhando para a cidade lá embaixo. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais vulnerável. Eu tive um filho, Rafael congelou. Há 11 anos, eu tinha 25, trabalhava como estagiária em uma startup. Conheci um cara, me apaixonei, engravidei. Ela ainda não o olhava, mantendo os olhos fixos na janela. Eu estava com 4 meses quando aconteceu. Aborto espontâneo. Natural, disseram os médicos. Essas coisas acontecem. Diana. O pai do bebê sumiu, literalmente. Disse que eu estava obcecada com a perda, que ele não tinha assinado para isso, que eu precisava seguir em frente. Bloqueou meu número e desapareceu. Ela finalmente se virou para encará-lo. Então eu fiz o que ele disse. Segui em frente. Construí essa empresa. Trabalhei 16 horas por dia. Não tive relacionamentos, não tive amigos, não tive vida. Porque se eu parasse por um segundo, teria que pensar no bebê que perdi. Rafael sentiu a garganta apertar. E então, Diana continuou. 11 anos depois, às 3 da madrugada, eu recebo uma mensagem de um pai desesperado pedindo dinheiro para a fórmula de bebê. E algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Eu não sei. Ela limpou os olhos rapidamente. Eu não estou fazendo isso por caridade, Rafael. Eu estou fazendo isso porque quando vi aquela mensagem, quando li sobre o Miguel, sobre você lutando sozinho, eu vi a chance de ser para vocês o que ninguém foi para mim. O silêncio encheu a sala. Rafael se levantou lentamente e caminhou até ela. Diana, eu sinto muito pelo que você passou. Não quero pena. Só queria que você entendesse que isso não é sobre você me dever alguma coisa. É sobre eu finalmente ter a chance de fazer algo que importa de verdade. E sobre o que Hugo disse, sobre arriscar a empresa, Diana deu um sorriso fraco. Deixa o Hugo comigo. Ele é leal, mas às vezes esquece que eu sei o que estou fazendo. Rafael segurou as mãos dela. Foi um gesto impulsivo, mas pareceu certo. Obrigado, por confiar em mim o suficiente para me contar isso. Diana olhou para as mãos deles, entrelaçadas. Não as puxou de volta. Preciso que você confie em mim também, ela disse suavemente. Eu tenho um plano para o prédio onde você mora. Mas vai precisar de alguns dias para se concretizar. Que tipo de plano? Confia em mim? Rafael apertou as mãos dela. Confio. Na semana seguinte, Rafael mergulhou no projeto Madeira Viva. Ele trabalhava diretamente com a equipe de engenharia.
redesenhando estruturas, sugerindo alternativas, resolvendo problemas que os designers nem sabiam que existiam. Numa tarde de quarta-feira, durante uma reunião de progresso, o engenheiro-chefe trouxe um problema crítico. A mesa que planejamos para a linha executiva não vai funcionar. A madeira de demolição que conseguimos tem tensões internas muito irregulares. Vai rachar em 6 meses. A equipe ficou em silêncio. Meses de trabalho, potencialmente perdidos. Rafael olhou os desenhos. Posso ver a madeira? No depósito, ele examinou as tábuas. Passou as mãos pela superfície, sentindo as fibras, observando os padrões de crescimento. Vocês estão tentando usar a madeira contra a natureza dela, ele disse. Essas tensões, elas são o que torna cada peça única. Mas vocês precisam trabalhar com elas, não contra elas. Como? Perguntou a engenheira-chefe Marina. Rafael pegou um pedaço de giz. Se vocês mudarem o design assim, criando juntas que acompanhem as tensões naturais em vez de lutar contra elas, a madeira vai se estabilizar sozinha. Vai até ficar mais forte. Ele desenhou rapidamente, explicando ângulos, técnicas de encaixe, como a própria irregularidade da madeira poderia se tornar o ponto forte do design. Marina olhou os desenhos com os olhos arregalados. Isso é genial. Não. É só entender como a madeira quer se comportar e deixar ela fazer o trabalho. Naquela noite, quando a maioria já havia ido embora, Rafael estava terminando um protótipo quando Diana entrou na oficina. Ouvi dizer que você salvou o projeto hoje. Rafael deu de ombros, lixando uma emenda. Só fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Marina me disse que sem sua solução, teríamos perdido 3 meses e cerca de 200 mil em material. Ela está exagerando. Diana se aproximou, observando o trabalho dele. Você precisa aprender a aceitar quando é bom no que faz. Você também precisa aprender que nem tudo é sobre números e economia de dinheiro. Diana sorriu. Touché. Ela ficou ali observando enquanto ele trabalhava. Havia algo confortável naquele silêncio compartilhado. Rafael se pegou gostando da presença dela. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Diana disse depois de um tempo. Claro. Como foi? Perder sua esposa e ter que criar o Miguel sozinho? Rafael parou de lixar. Ninguém havia perguntado isso diretamente antes. Devastador, ele disse simplesmente. Eu não tive tempo de processar porque de repente eu tinha um bebê recém-nascido que precisava de mim 24 horas por dia. Então eu só... funcionava no automático. Acordava, cuidava do Miguel, tentava encontrar trabalho, dormia quando dava. E tentava não pensar muito, porque se eu parasse para pensar, eu ia desmoronar. Você ainda pensa nela? Todo dia. Principalmente quando o Miguel faz algo novo, alguma expressão que me lembra ela. Mas... Ele olhou para Diana. Não do jeito que pensava antes. Não mais com aquela dor que paralisa. Agora é mais uma saudade suave. Uma memória boa. Diana acenou, compreensiva. E você? Rafael perguntou. Você ainda pensa no bebê que perdeu? Todo dia também. Mas você está certa. Não dói do mesmo jeito. Agora é diferente. Especialmente depois de conhecer você e o Miguel. Eles se entreolharam. Algo não dito pairou no ar entre eles. Rafael quebrou o momento primeiro. Diana, eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Aquela investigação sobre Dona Célia. O que você está planejando? Diana sorriu. Você vai descobrir amanhã. Marquei uma reunião com todos os moradores do seu prédio, incluindo você e Dona Célia. Uma reunião sobre o quê? Sobre o futuro de vocês. Confia em mim? Rafael suspirou. Você vai continuar me perguntando isso até eu parar de questionar, né? Exatamente. Na tarde seguinte, Rafael e Dona Célia estavam sentados numa sala de reuniões da Albuquerque Tech, junto com outros 12 moradores do prédio condenado. Todos pareciam confusos e nervosos. Diana entrou acompanhada por Hugo e um advogado. Obrigada a todos por virem, ela começou. Vou direto ao ponto.
A Albuquerque Tech comprou o prédio onde vocês moram. Murmurinhos de surpresa encheram a sala. Calma. Diana levantou a mão. Nós não vamos demolir. Vamos reformar completamente. Estrutura nova, encanamento novo, parte elétrica, tudo dentro dos melhores padrões de sustentabilidade. Vai levar cerca de 4 meses. E a gente? Perguntou Dona Célia. Onde a gente fica nesses 4 meses? A empresa vai providenciar moradia temporária para todos. E quando a reforma terminar, vocês voltam. Com contratos de aluguel social, valores ajustados à renda de cada família, garantidos por 5 anos. O silêncio foi absoluto. Por quê? Perguntou um morador. Por que fazer isso? Diana olhou para Rafael. Porque toda empresa tem responsabilidade social. E porque investir em pessoas é investir no futuro. Hugo tossiu alto. Rafael percebeu a expressão de desaprovação no rosto dele. Depois que todos saíram, animados, aliviados, ainda em choque, Rafael esperou Diana no corredor. Você comprou um prédio inteiro, ele disse quando finalmente ficaram sozinhos. A empresa comprou, como investimento social. Diana, Rafael não. Não vai me agradecer e não vai se sentir culpado. Isso é bom negócio. Moradia social sustentável vai se tornar uma linha separada da empresa. Vocês são o projeto piloto. Hugo não parece concordar. Hugo vai aprender a concordar. Rafael balançou a cabeça incrédulo. Você é incrível. Você sabe disso? Diana sorriu. Algumas pessoas me chamam de louca workaholic, sem vida pessoal. Mas incrível também serve. Eu sou sério, Diana. O que você fez, não apenas por mim, mas por Dona Célia, pelos outros moradores. Você me inspirou. Ela interrompeu suavemente. Você me lembrou porque eu comecei tudo isso. Não era só para construir uma empresa bilionária. Era para fazer diferença real na vida de pessoas reais. Eles ficaram ali parados no corredor vazio, o silêncio se estendendo entre eles. Rafael deu um passo à frente. Diana não recuou. Diana, Rafael... A porta da sala de reuniões se abriu bruscamente. Hugo saiu, viu os dois parados tão perto um do outro, e sua expressão se endureceu ainda mais. Diana, precisamos conversar. Agora. Diana suspirou. Hugo, é sobre o conselho. Eles ficaram sabendo da compra do prédio. E querem explicações. O momento se quebrou. Diana olhou para Rafael com uma expressão de desculpas. A gente continua isso depois, ela disse baixinho. Rafael acenou e a observou seguir Hugo pelo corredor, discutindo em vozes tensas. Ele tinha a sensação de que as coisas estavam prestes a complicar muito mais. 2 dias depois, Rafael foi chamado para uma reunião extraordinária do conselho diretor. Quando entrou na sala, havia 8 pessoas sentadas ao redor de uma mesa enorme. Diana estava de pé, claramente no meio de uma apresentação. Hugo estava sentado de braços cruzados, com expressão sombria. Ah, Rafael, Diana disse tentando soar casual. Obrigada por vir. Estava justamente explicando ao conselho sobre o projeto Madeira Viva e sua contribuição. Um dos conselheiros, um homem mais velho de cabelos brancos, o examinou criticamente. Senhor Cardoso, entendo que você foi contratado há apenas 3 semanas. É correto? Sim, senhor. E nessas 3 semanas, a doutora. Albuquerque comprou um prédio residencial inteiro onde você mora. Coincidência interessante. Rafael sentiu todas as atenções na sala se voltarem para ele. Com todo respeito, ele disse, mantendo a voz firme. Eu não pedi isso. Na verdade, nem sabia que estava acontecendo até Diana informar todos os moradores. Mas você não acha conveniente? Acho generoso. Mas Diana fez questão de deixar claro que isso é um projeto de responsabilidade social da empresa, não um favor pessoal. E você acredita nisso? Rafael olhou para Diana. Ela estava tensa, claramente tentando decidir se deveria intervir ou deixá-lo se defender. Sim, Rafael disse firmemente. Eu acredito, porque eu conheço Diana, e ela não faz nada sem um propósito maior.
Outro conselheiro se inclinou para a frente. Senhor Cardoso, seja honesto conosco. Qual é a natureza exata do seu relacionamento com a doutora Albuquerque? O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael respirou fundo. Ela me deu uma chance quando ninguém mais daria. Ela viu potencial em mim quando eu mesmo não via. E agora eu trabalho aqui. Faço o meu melhor todos os dias e tento corresponder à confiança que ela depositou. Se isso é problema para vocês, então talvez eu não devesse estar aqui. Rafael, Diana começou. Não, Diana. Deixa eu terminar. Ele se virou para os conselheiros. Vocês querem saber se eu sou competente ou se estou aqui por favoritismo? Testem-me. Façam qualquer pergunta sobre o projeto. Me desafiem. Eu provo aqui e agora que mereço estar nesta empresa. O conselheiro mais velho sorriu levemente. Interessante. Marina, pode entrar? A engenheira-chefe entrou na sala carregando protótipos. Pelas próximas 2 horas, Rafael apresentou seu trabalho. Explicou cada decisão de design, cada solução técnica, cada inovação que havia proposto. Respondeu perguntas, defendeu escolhas, mostrou resultados. Quando terminou, o silêncio na sala era diferente, respeitoso. O conselheiro mais velho acenou lentamente. Impressionante, Sr. Cardoso. Muito impressionante. Então estamos de acordo, Diana disse rapidamente, que Rafael foi contratado exclusivamente por mérito? Sim. E sobre a compra do prédio? Diana endireitou os ombros. É um investimento válido em responsabilidade social. Vai gerar conteúdo positivo para a marca, demonstrar compromisso real com comunidades de baixa renda e potencialmente abrir uma nova linha de negócios. Se vocês quiserem questionar cada decisão que tomo, talvez seja a hora de rever quem está neste conselho. Foi um lance ousado, perigoso, mas o conselheiro mais velho riu. Ainda com fogo no olhar, Diana. É por isso que investimos em você. Está aprovado, mas queremos relatórios mensais sobre o projeto habitacional. Feito. Quando a reunião terminou e todos saíram, Rafael e Diana ficaram sozinhos na sala. Você não precisava fazer aquilo, ela disse suavemente. Precisava. Porque Hugo tinha razão sobre uma coisa. Eu não posso ser um peso para você. Você nunca foi um peso. Rafael se aproximou. Diana, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu acho que estou me apaixonando por você. Diana prendeu a respiração. E eu sei que é complicado, ele continuou. Eu sei que tem o trabalho, tem a empresa, tem o fato de você ser minha chefe. Mas eu não posso mais fingir que é só gratidão ou amizade. É mais que isso. Diana o encarou por um longo momento. Então, lentamente, deu um passo à frente. Rafael Cardoso, eu me apaixonei por você na madrugada que você enviou aquela mensagem. Só estava esperando você perceber que sentia o mesmo. E ela o beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de todas as coisas não ditas entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Rafael disse, o que a gente faz agora? Diana segurou a mão dele. Agora? Agora a gente para de ter medo e vê onde isso vai dar. Mesmo com todas as complicações? Especialmente por causa das complicações. As melhores coisas da vida nunca são fáceis, Rafael. Ele puxou-a para mais perto. Então vamos. Lá fora, através das janelas envidraçadas, São Paulo se estendia infinita. Uma cidade de contrastes, de encontros impossíveis, de vidas que se cruzam quando menos se espera. E no centro de tudo, 2 corações que haviam encontrado um no outro aquilo que nem sabiam que estavam procurando. Os primeiros 3 meses de relacionamento foram uma dança cuidadosa entre o profissional e o pessoal. No escritório, Diana e Rafael mantinham a discrição. Ela continuava sendo a CEO exigente. Ele continuava sendo o consultor dedicado. Mas depois do expediente, quando os corredores se esvaziavam e a cidade acendia suas luzes lá embaixo, eles se encontravam. Às vezes na sala dela, revisando projetos que se transformavam em conversas sobre sonhos e medos. Às vezes na oficina,
onde Diana aprendia a lixar madeira, enquanto Rafael contava histórias sobre cada árvore que havia trabalhado. E aos finais de semana, sempre, na kitnet de Rafael, até que a reforma começou, onde Miguel se tornava o centro de tudo. Diana tinha medo de Miguel no começo. Não o medo de machucá-lo fisicamente, mas o medo de não ser suficiente, de ser rejeitada, de nunca preencher o espaço que Camila havia deixado. Mas Miguel, com a sabedoria inconsciente das crianças pequenas, não tinha essas complicações. Numa tarde de sábado, 2 meses depois do primeiro beijo, Diana estava sentada no chão da kitnet montando blocos coloridos com Miguel. O bebê, agora com 9 meses, balbuciava sem parar, suas mãozinhas rechonchudas derrubando torres que ela construía só para vê-lo rir. Rafael estava na cozinha fazendo café quando ouviu. Didi. Ele se virou. Miguel estava olhando diretamente para Diana, sorrindo seu sorriso banguela. Didi. O bebê repetiu, batendo as mãos na perna dela. Diana congelou, os olhos arregalados. Ele acabou de... Sua primeira palavra, Rafael disse, a voz embargada. Ou quase palavra. Ele te deu um nome. Lágrimas correram pelo rosto de Diana. Ela pegou Miguel no colo e o abraçou, seu corpinho pequeno e quente contra o peito dela. Oi, Miguel, ela sussurrou. Oi, meu amor. Didi está aqui. Didi sempre vai estar aqui. Rafael se juntou a eles no chão, envolvendo os dois em seus braços. E ali, naquela kitnet minúscula que logo seria reformada, eles se tornaram uma família de verdade. 6 meses depois, a reforma do prédio estava completa. Rafael, Dona Célia e os outros moradores voltaram para um edifício transformado. As paredes agora eram sólidas e pintadas de cores claras. Janelas novas com vidro duplo, encanamento que não vazava. Energia solar no telhado, uma área comum no térreo com jardim vertical e espaço para as crianças brincarem. A kitnet de Rafael havia se tornado um apartamento de um quarto de verdade. Pequeno ainda, mas com um quarto separado para Miguel, um banheiro completo, uma cozinha funcional. Dona Célia, agora contratada oficialmente como babá de Miguel com carteira assinada e salário digno, chorou quando viu seu apartamento reformado. Eu vivi aqui por 40 anos, ela disse a Rafael. 40 anos vendo esse lugar se deteriorar, sentindo que a vida estava acabando junto com o prédio. E agora? Agora parece que tudo pode recomeçar. Não é só o prédio que está recomeçando, Dona Célia, Rafael disse abraçando-a. É a gente também. No escritório, o projeto Madeira Viva foi um sucesso estrondoso. A primeira linha de móveis executivos sustentáveis se esgotou em 3 semanas. Pedidos começaram a chegar de empresas internacionais. Rafael foi promovido a gerente de inovação sustentável, com uma equipe própria de 6 pessoas. Hugo, que havia sido tão cético, apareceu na sala de Rafael numa manhã. Vim me desculpar, ele disse sem rodeios. Rafael levantou os olhos do projeto em que trabalhava. Como é? Você me provou que estava errado. Sobre você, sobre suas intenções, sobre... tudo. Hugo estendeu a mão. Você é bom para esta empresa. E mais importante, você é bom para a Diana. Eu não via ela feliz assim desde... bem, nunca, na verdade. Rafael apertou a mão dele. Obrigado, Hugo. Isso significa muito. Só não estraga tudo, ok? Ela merece ser feliz. Eu sei. E vou fazer de tudo para garantir que ela seja. Quando Miguel completou 1 ano e meio, Diana já era presença constante em todas as partes da vida dele. Ela estava lá nas noites de febre, embalando-o quando ele chorava. Estava lá nos primeiros passos, de braços abertos esperando que ele tropeçasse até ela. Estava lá no primeiro aniversário, com bolo de chocolate nos cabelos, porque Miguel havia decidido que era mais divertido brincar do que comer. Numa noite, depois de colocar Miguel para dormir no apartamento reformado, Diana e Rafael estavam deitados no sofá novo da sala. A TV estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Posso te perguntar uma coisa séria? Diana disse suavemente. Sempre. Você acha que Camila ficaria feliz?
Com a gente, eu e você, com Miguel me chamando de Didi? Rafael ficou em silêncio por um momento, pensando cuidadosamente. Eu acho que Camila quereria que Miguel fosse amado. Ela saberia que eu nunca vou esquecer dela, que Miguel sempre vai saber quem foi a mãe que o trouxe ao mundo. Mas eu também acho que ela iria querer que eu fosse feliz. E Diana? Ele virou-se para encará-la. Eu nunca fui tão feliz quanto sou contigo. Diana se aconchegou mais perto dele. Às vezes eu ainda não acredito que isso é real, que aquela mensagem às 3 da manhã trouxe você e o Miguel para a minha vida. Melhor erro que já cometi. Não foi erro, ela disse. Foi destino. 2 meses depois, numa tarde de domingo no Parque Ibirapuera, Rafael estava empurrando Miguel no balanço enquanto Diana tirava fotos. O menino, agora com quase 2 anos, gritava: "Mais alto, papai, mais alto!" com sua vozinha aguda. "Cuidado para não soltar, Rafael", Diana chamou, rindo. "Eu nunca solto", ele respondeu. Depois, enquanto Miguel corria atrás de pombas com Dona Célia, que havia insistido em acompanhá-los no passeio, Rafael puxou Diana para sentar num banco perto do lago. "Preciso te falar uma coisa", ele disse. Diana olhou para ele, subitamente séria. "Tá tudo bem?" "Tá melhor que tudo bem. É só que..." Ele respirou fundo. "Diana, você transformou minha vida completamente. Não apenas com o emprego ou com o apartamento ou com todas as coisas materiais. Você me deu esperança quando eu não tinha mais. Você me mostrou que é possível recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Rafael, deixa eu terminar." Ele segurou as mãos dela. "Você se tornou a melhor amiga do Miguel. Ele te ama como se você fosse dele desde sempre. E eu te amo de um jeito que nem sabia que era possível amar alguém de novo." As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Diana. Rafael se ajoelhou no chão, ali mesmo, no meio do parque, com famílias passando e crianças brincando e o sol da tarde banhando tudo em luz dourada. "Diana Albuquerque, você aceita casar comigo e ser mãe do Miguel? Não só de coração, mas de verdade, oficialmente, para sempre?" Ele abriu uma pequena caixa. O anel era simples. Ele havia usado todo o dinheiro que tinha economizado, mas era escolhido com amor. Diana nem olhou para o anel. Só olhou para ele, para o homem que havia entrado em sua vida, através de um erro às 3 da manhã, e havia preenchido todos os espaços vazios que ela nem sabia que existiam. "Sim", ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Rafael se levantou e a beijou enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. Miguel, percebendo que algo importante estava acontecendo, correu até eles. "Didi chorando?" ele perguntou, preocupado. Diana o pegou no colo, sorrindo através das lágrimas. "Didi está feliz, meu amor. Muito feliz." "Por quê?" Rafael passou o braço ao redor dos dois. "Porque agora a Didi vai morar com a gente para sempre." Miguel pensou por um momento. Depois sorriu. "Bom, eu gosto da Didi." "Eu também, campeão", Rafael disse. "Eu também." O casamento aconteceu 4 meses depois, num sábado de céu azul em novembro. Eles haviam considerado fazer algo grande e elaborado. Afinal, Diana tinha recursos e conexões para realizar o casamento dos sonhos. Mas no final, ambos concordaram que queriam algo íntimo, significativo, com as pessoas que realmente importavam. A cerimônia foi no terraço reformado do prédio de Rafael, agora oficialmente chamado de Residencial Recomeço, o projeto piloto de habitação social da Albuquerque Tech. Cadeiras simples brancas foram dispostas em fileiras. Flores silvestres enfeitavam cada ponta. Moradores do prédio, colegas de trabalho, a equipe do projeto Madeira Viva. Todos estavam lá. Dona Célia estava na primeira fileira, usando seu melhor vestido, chorando antes mesmo da noiva aparecer. Miguel, com 2 anos e meio e usando um terninho pequeno, deveria ser o pajem. Ele havia praticado a semana inteira, caminhando devagar com uma almofadinha de anéis. Mas quando a música começou e Diana apareceu na entrada do terraço usando um vestido simples de renda branca, Miguel abandonou completamente seu posto. Ele correu até ela, braços estendidos. "Didi bonita!" Diana riu, as lágrimas já escorrendo. Ela o pegou no colo sem hesitar.
Você fica comigo? Miguel perguntou. Para sempre, ela prometeu. E foi assim que Diana Albuquerque caminhou até o altar. Vestido branco, buquê de flores simples na mão direita, e um menino de 2 anos e meio no quadril esquerdo, brincando com o colar de pérolas que ela usava. Rafael estava esperando no altar, e quando os viu, sua futura esposa e o filho que ela já amava como se fosse seu, ele não conseguiu conter as lágrimas. O celebrante, um amigo de Rafael, sorriu. Quem entrega essa mulher em casamento? Miguel levantou a mãozinha. Eu! Risos se espalharam pela pequena multidão. Os votos foram simples e verdadeiros. Rafael prometeu amá-la não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis. Prometeu ser seu parceiro na construção não apenas de projetos, mas de uma vida. Prometeu nunca esquecer que os melhores presentes vêm disfarçados de erros às 3 da manhã. Diana prometeu amá-lo, e ao Miguel com tudo que tinha. Prometeu estar presente não apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos e comuns. Prometeu ser mãe não apenas de nome, mas em cada ação, cada escolha, cada dia pelo resto da vida. E você, Miguel? O celebrante disse, improvisando lindamente. Aceita a Diana como sua mãe? Miguel, ainda no colo de Diana, acenou vigorosamente. Sim, Didi é minha. Mais risos, mais lágrimas. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Miguel colocou as mãos nos olhos. Eca! E todos riram, incluindo a noiva e o noivo que se beijaram por cima da cabeça do menino que os havia unido. A festa foi simples. Comida caseira feita pelos moradores do prédio, cada um trazendo seu melhor prato. Música tocada por um violonista amigo de Marcelo. Bolo de 3 andares que Dona Célia insistiu em fazer ela mesma, recusando qualquer ajuda profissional. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranjas e rosas, Rafael encontrou Diana parada sozinha perto da borda do terraço, olhando a cidade. Ei, ele disse suavemente, abraçando-a por trás. Tá tudo bem? Mais que tudo bem. Diana se virou nos braços dele. Eu estava pensando naquela noite, a noite da mensagem. E? Eu quase não respondi, Rafael. Eu vi a mensagem e pensei, isso não é problema meu. Eu tenho relatórios para terminar, uma apresentação para preparar. Eu quase deletei e voltei ao trabalho. Mas não deletou. Não. E minha vida inteira mudou por causa disso. Ela olhou para trás, onde Miguel dançava com Dona Célia ao som do violão. Eu passei tanto tempo construindo uma empresa, pensando que aquilo era sucesso. Mas isso aqui... Ela apontou para a festa simples, as pessoas rindo, o amor em cada canto. Isso é sucesso de verdade. Uma família, pessoas que se importam, um filho que me chama de mãe. Rafael limpou uma lágrima do rosto dela. Você salvou a gente, Diana. Não, nós salvamos uns aos outros. Ela sorriu. Você me deu um propósito que eu não sabia que precisava. Me deu uma razão para voltar para casa. Me deu o Miguel, esse menino incrível que... Sua voz falhou. Que agora é seu, Rafael completou. Oficialmente e para sempre. Eles ficaram ali abraçados enquanto a festa continuava ao redor, enquanto São Paulo pulsava lá embaixo, milhões de vidas sendo vividas, milhões de histórias sendo escritas. E Rafael pensou sobre aquela noite. Sobre como seus dedos tremiam quando digitou aquela mensagem. Sobre como ele estava tão quebrado, tão desesperado, tão convencido de que havia chegado ao fundo do poço. Ele nunca poderia imaginar que aquele fundo era na verdade uma fundação, o lugar onde algo novo e lindo poderia ser construído. 6 meses depois do casamento, numa manhã comum de terça-feira, Rafael estava no escritório quando recebeu uma ligação de Diana. Pode vir na minha sala? Tenho uma surpresa. Quando ele entrou, encontrou Diana sentada na mesa com papéis na mão e um sorriso enorme no rosto. O que é? A adoção foi aprovada. Miguel é oficialmente meu filho também. Legalmente em todos os sentidos. Rafael sentou-se pesadamente, as emoções transbordando. Diana. Agora, quando ele disser minha mãe, não vai ser apenas emocionalmente verdade.
Vai ser legal também. Ela limpou os olhos. Ele é meu, Rafael. Nosso. Eles se abraçaram, chorando de alegria. Naquela noite, os três estavam em casa. Não mais a kitnet, mas um apartamento maior que haviam comprado no mesmo prédio reformado, para ficarem perto de Dona Célia. Miguel estava na cama, já de pijama, enquanto Diana lia uma história para ele. E eles viveram felizes para sempre, ela concluiu, fechando o livro. Como nós? Miguel perguntou, com aquela clareza desconcertante das crianças pequenas. Diana olhou para Rafael, que estava encostado na porta observando. Exatamente como nós, meu amor, ela disse. Bom, Miguel bocejou. Eu amo você, mamãe Didi. Foi a primeira vez que ele a chamou assim. Diana teve que sair do quarto antes de desmoronar completamente. Rafael a encontrou no corredor, mão sobre a boca, lágrimas silenciosas escorrendo. Ele me chamou de mamãe, ela sussurrou. Porque é o que você é, Rafael disse, abraçando-a. E sempre foi desde aquela primeira vez que você segurou ele e decidiu que não ia embora. Anos passaram. Miguel cresceu, forte e amado, com duas histórias para contar. A da mãe que o trouxe ao mundo e morreu para que ele vivesse, e a da mãe que escolheu amá-lo quando não precisava. O projeto Madeira Viva se expandiu internacionalmente. O Residencial Recomeço se tornou modelo para dezenas de outros projetos de habitação social. Rafael foi nomeado diretor de sustentabilidade da Albuquerque Tech. Mas mais importante que qualquer título ou conquista profissional foi o que eles construíram em casa. Jantares em família com Dona Célia, finais de semana no parque, noites de jogos de tabuleiro, discussões sobre lição de casa, festas de aniversário, gripes e febres cuidadas a 4 mãos, brigas bobas e reconciliações, risadas até doer a barriga, lágrimas enxugadas, sonhos compartilhados, uma vida real, imperfeita, linda. E tudo começou com um erro. Com dedos trêmulos às 3 da manhã, com uma mensagem enviada para o número errado, com uma desconhecida que escolheu responder quando poderia ter ignorado. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Às vezes, nossos piores momentos são apenas o prólogo dos melhores capítulos da nossa vida. E para você que está lutando agora, que sente que ninguém te vê, que está a um clique de desistir, não desista. Seu milagre pode estar disfarçado de um erro, de uma mensagem enviada para o número errado, de um estranho que escolhe responder com bondade quando poderia apenas ignorar. Rafael não sabia. Mas quando seus dedos tremiam sobre aquele celular rachado às 3 da manhã, ele não estava apenas pedindo dinheiro para leite em pó. Ele estava abrindo a porta para o amor que salvaria não apenas a ele, mas também a mulher que pensava que não precisava ser salva. Porque às vezes, quem ajuda é quem mais precisa de ajuda. Às vezes, a pessoa que estende a mão está procurando tanto por conexão quanto aquela que a recebe. E às vezes, os erros mais constrangedores se transformam nos começos mais lindos. Diana poderia ter deletado aquela mensagem. Rafael poderia ter desistido depois de perceber o erro. Mas eles escolheram diferente. Escolheram coragem em vez de medo. Escolheram esperança em vez de desistência. Escolheram amor quando o mundo dizia que não fazia sentido. E essa escolha mudou 3 vidas para sempre. Então, se você está passando pela sua madrugada mais escura agora, se está olhando para uma tela de celular às 3 da manhã se perguntando se vale a pena continuar tentando, esta história é para você. Continue. Tente. Envie a mensagem. Peça ajuda. Abra seu coração. Porque você nunca sabe quando um erro vai se transformar em um milagre. Você nunca sabe quando o fundo do poço é, na verdade, a fundação do seu recomeço. E você nunca sabe quando o pior dia da sua vida está prestes a se tornar o primeiro dia da sua vida nova. Obrigado por assistir. Até a próxima história.